Senhor, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez essa noite. Nós reconhecemos a Tua presença nesse lugar, Espírito Santo. E pedimos que o Senhor nos traga entendimento da Tua palavra, que realmente ela possa entrar dentro de nós e provocar a mudança que o Senhor, que o Teu Espírito Santo deseja. Nós queremos te dizer com os nossos lábios que nós estamos com o nosso coração aberto para o Teu agir, para o Teu fluir, Senhor, porque de nada adianta vir neste lugar, Senhor, e ficar fechado, Senhor, ficar duro para a Tua palavra, Senhor. Nos prepara para isso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aquieta a nossa alma, toda agitação interna, toda falta de atenção, toda distração, em nome de Jesus, que caia por terra. E que o Senhor possa trazer uma revelação personalizada para cada um, entendimento pessoal para cada um, como cada um necessita nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode se sentar. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. E você já deve imaginar o tema, né? A gente vem há 2 semanas falando sobre o mesmo assunto. Quem lembra o que é? Alguns falaram que é uma palavra difícil de falar, né? Procrastinação. Que na semana passada, ou na primeira semana, foi falado que a habilidade de deixar as coisas para mais tarde, né? Então, quando nós estávamos falando sobre esses cultos de ensino que nós teríamos sobre esse assunto, logo eu lembrei de algo. Então, já 2 semanas já sabia o que eu ia, o que eu entendia de Deus para trazer para hoje. E eu diria que esse assunto é uma janela dentro da procrastinação, uma janela bem grande e bem perigosa, que todos nós precisamos nos cuidar, tanto como pais espirituais, discipuladores, líderes, como pais biológicos, né? E aqueles que um dia serão. Eu vou falar um pouco sobre o resultado que a falta de disciplina, o resultado, o procrastinar a disciplina pode gerar na vida de um discípulo ou de um filho. Eu não consegui separar isso também. Tem que ser assim, tem que ser sobre os discípulos, alguém que você cuida, seja um filho biológico ou alguém espiritualmente que tu está acompanhando. Se Deus já te colocou como autoridade sobre a vida de alguém e tu precisa instruir essa pessoa na palavra, então, qual é o resultado de não disciplinar essa pessoa, de procrastinar uma disciplina ou de procrastinar uma exortação, né? Que é aquela palavrinha chata, aquela coisinha chata, né? Se tu vê que o teu discípulo, a tua discípula está saindo fora dos caminhos do Senhor e tu tem que chamar essa pessoa para perto de ti e falar, olha, tu está errado, né? A palavra de Deus fala ao contrário do que tu está agindo. Quantos acham essa tarefa difícil? Levantam a mão, por favor. E os outros têm facilidade? É difícil, né? A gente ter que chamar alguém. Geralmente na família é mais fácil. Mas quando você tem um amigo, um discípulo, eu imagino que para muitos pais seja difícil também chamar o filho às vezes e dizer, olha, está errado, porque o que gera isso, muitas vezes? A gente chamar alguém e dizer, olha, vamos voltar para o caminho, tu te perdeu. Às vezes gera uma resistência do outro lado, né? E às vezes gera um ataque também, que é uma forma de se proteger da pessoa. Ela ataca para se defender. Mas o que tu pensa de estar falando isso para mim? E olha tu, isso, aquilo. Quem já passou por isso? Eu já passei. Dica. Quando acontecer isso, em primeiro lugar, se você entende de Deus, de fazer uma exortação para alguém, ensinar aquela pessoa sobre alguma atitude errada que ela está fazendo, e a pessoa vier com 3 pedras na mão e te contra-atacar, diga para essa pessoa o seguinte, depois que eu aprendi isso, sempre deu certo, tá? Irmão, irmã, fulano de tal, eu estou totalmente à disposição para ouvir tudo que tu tens para me falar, mas esse momento, essa conversa que eu marquei contigo,
é para você me ouvir. Eu marquei para a gente conversar porque eu tenho algo de Deus para te falar. Então, se tu tens algo para falar para mim, eu estou com o coração aberto, mas vamos deixar para um outro momento. Esse momento eu quero lhe falar. E eu sei que tu deseja mudar, eu creio que tu é uma pessoa de Deus. Então, eu estou aqui com o coração aberto, não é fácil para mim também, mas eu vou te falar tudo isso por um motivo, porque eu te amo. E aí tu vai ver que todas aquelas pedras vão cair na mesma hora. Por quê? Porque aquelas pedras vêm para a defesa, né? Bem diz o ditado, a melhor defesa é o ataque. Então, a gente precisa saber, porque às vezes você vai com a melhor das intenções, até orou, e na hora falta sabedoria, falta uma graça, e a gente acaba até se encolhendo, né? Porque às vezes o que a pessoa tem para falar é verdade, mas não é o momento. Ela não está falando por amor, provavelmente ela não orou sobre aquilo, ela só está querendo se defender. Então, faça a sua parte. Se você entende Deus e se você ama mesmo, quanto mais tu ama, mais você vai querer fazer isso, exortar. Porque é só o amor que leva a gente a falar, a apontar algum pecado na vida de alguém. Só o amor. Amém? Se alguém puder me trazer um copinho d'água, por favor. A gente tem do capítulo 13 de 2 Samuel até o capítulo 18 para falar hoje. A gente vai ler pouco, tá? Mas eu vou tentar contar tudo que está escrito aí. Então, se tu quiser anotar qual foi o texto bíblico do culto de ensino, 2 Samuel, do capítulo 12 até o capítulo 18. A gente vai fazer um passeio na palavra. Eu queria falar um pouco da vida de Davi, né? Que foi um grande homem de Deus, foi um rei. Lá no começo da história dele, todo mundo lembra que ele cuidava de ovelhas, e ele foi ungido rei quando ele ainda estava lá cuidando das ovelhas. Ele era o mais moço de um grupo grande de irmãos, e Deus escolheu ele, passou um longo tempo, ele acabou assumindo, muito obrigada, assumindo o reinado, né? Deus levantou ele como rei. E tem uma frase que se fala muito sobre Davi, né? Que Davi foi um homem segundo, todo mundo sabe também. Mas eu queria levar vocês, junto comigo, a analisar uma área da vida de Davi que não foi segundo o coração de Deus mesmo. Davi tinha muita dificuldade de disciplinar. E isso, a família dele, a vida, o estilo de vida da família dele refletiu, né? Lá no capítulo 12, conta, antes um pouco conta a história de adultério, né? Que ele mandou matar um homem para ficar com a esposa daquele homem, a Batseba era a esposa, ele mandou matar Urias, e ele pecou, adulterou com ela primeiro, depois mandou matar Urias, então ele foi um homicida e um adúltero, né? E diz que ele foi ser exortado pelo profeta Natã por causa do pecado dele. E o que aconteceu? Se você for ler em casa depois, que o profeta Natã chamou ele para corrigir ele nesse pecado, e diz que Davi ficou furioso. E ele disse que o Natã contou uma historinha, né, para poder exemplificar o que Davi tinha feito, e disse que Davi ficou furioso. Ele disse: esse homem precisa morrer. E na verdade ele não sabia, mas aquela história representava a história dele. Davi não se enxergava. Ele precisou que Deus levantasse um profeta para ele poder enxergar quem ele era, que ele era um cara que realmente merecia a morte. E já nesse primeiro texto do capítulo 12, a gente vê que Davi ele tinha um problema, ele era um cara imparcial. Ele julgava os de dentro de uma forma e os de fora de outra forma. Ele tinha 2 pesos e 2 medidas, né? Era uma grande fraqueza dele a questão da imparcialidade. E isso ele manteve durante toda a vida dele, na criação dos filhos, e foi o que provocou a destruição da família dele, a imparcialidade. A palavra de Deus fala lá em Deuteronômio, se você quiser anotar, 25, do 13 a 16, fala sobre 2 pesos e 2 medidas, né? Que Deus condena e abomina isso, porque Davi, ele se julgava um cara muito bom, muito correto, sendo que ele tinha mandado matar um homem,
e adulterado com a esposa deste homem. E a mesma história, para outra pessoa, ele achava que aquele homem merecia morte, né? Então, ele não se enxergava até aqui. Depois, ele conseguiu entender o pecado dele, né? E no capítulo 13, que vai começar a se desenrolar uma história que é o foco da noite, assim, né? Do que eu gostaria de trazer para você. Eu vou resumir a história, a gente vai correndo, tá? Se você quiser acompanhando na Bíblia, se achar, mas eu não vou te dar os versículos, vou dar só o capítulo. No 13, conta que um dos filhos de Davi, depois de todo esse episódio, fazia 2 anos, mais ou menos, né? Fazia 2 anos que tinha acontecido essa história. Davi já tinha tido mais filhos, mas ele tinha 3 filhos envolvidos, né, nessa história que nós vamos conversar, né? Que era Amnon, que tinha 22 anos, Davi já tinha 53 anos, Absalão 20, e Tamar tinha 15 anos, que era a moça, né? O Amnon era o filho mais velho. Portanto, ele seria o sucessor do reinado. Ele ia ser o próximo rei, e ele era considerado o príncipe da coroa, né? Por todos, não somente por Davi. E aqui eu queria falar um pouco que, às vezes, a posição do filho, a posição que um filho ocupa e aquilo que o pai dá para o filho pode prejudicar a vida do filho. Foi o que aconteceu com Amnon. Por ele saber que ele era um príncipe, ele tinha uma certa soberba, um certo orgulho daquela posição. E ele acabou se atrapalhando nisso, porque ele se apaixonou pela irmã, Tamar, de 15 anos. E conta a história que ele abusou, ele preparou toda uma situação e abusou sexualmente da irmã, que tinha 15 anos na época. E o outro filho, o Absalão, que tinha 2 anos a menos que ele, 20 anos, ficou furioso. Ele ouviu a história, a irmã dele contou para ele, e Absalão então pegou a irmã e levou para morar na casa dela. E, gente, o mais interessante é que no capítulo 21, esse eu queria que tu abrisse. Chama muita atenção o comportamento do rei Davi. Segunda Samuel, então, capítulo 13. O versículo 21. Chegou até os ouvidos de Davi, que o filho dele tinha abusado da filha. E olha o que Davi fez. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu a ira. E se você seguir lendo ali, não está escrito mais nada em relação àquele pai com o filho. Aí eu fiquei pensando, se, irmãos, algum de vocês que seja pai, ou todos vocês que sejam pais, acontecesse isso na sua família, será que você agir como Davi agiu? Porque a única coisa que a palavra fala é que se acendeu a ira, e não diz mais nada. Nós supomos que Davi não tenha feito nada a respeito. Ele simplesmente ficou irritado, muito irritado, e não fez nada. Aí, se você pular lá para o versículo 23 até o 39, no 23 fala que se passaram, pelos cálculos ali, passaram 2 anos inteiros. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores que estava junto a Efraim e convidou Absalão e todos os filhos do rei. Enfim, o que eu queria frisar ali, passaram-se 2 anos e nada Davi fez a respeito. Simplesmente, Amnon foi lá, abusou da filha, da irmã, Tamar, e ninguém fez nada. E se você seguir a leitura do 23 ao 39, alguém se levantou porque o pai não se levantou. E a destruição começou dentro da casa. Então, quanto é sério quando um pai procrastina
a disciplina na vida de um filho. O quanto é sério quando um discipulador procrastina a disciplina para um discípulo, se o discípulo erra. Diz a palavra que Absalão matou, programou ali, fez todo um circo para enganar Amnon, e ele fez justiça com as próprias mãos. Ele matou, aliás, mandou matar o próprio irmão. Eu fico imaginando o coração do Absalão, porque ele sentiu as dores pela irmã. Ele colocou a própria irmã abusada dentro da casa dele, sem falar que a gente não está entrando em detalhes do que uma mulher abusada naquela época era considerada para a sociedade. Nós não vamos entrar nisso, nós não vamos sair daqui hoje. Mas tu consegue imaginar o tamanho da injustiça que aconteceu e o tamanho da passividade na vida de Davi como pai. Porque a destruição aconteceu dentro da casa dele, debaixo dos olhos dele, e ele não fez nada. Ele só ficou muito irado. Pais, discipuladores, discipuladoras, somente ficar irado contra algum pecado não vai trazer transformação e mudança de vida para o seu discípulo nem para o seu filho. Precisa ter uma posição. E a gente vai seguir lendo. E aqui foi só a primeira vez que Davi chorou amargamente, porque ele ficou sabendo o que aconteceu depois. Foi só a primeira vez. Davi derramou muitas lágrimas por procrastinar a disciplina. Então, se você tem uma posição de autoridade como pai biológico, responsável talvez por alguém, não seja seu filho biológico, mas é responsável por alguém, ou responsável espiritualmente por alguém, se você está procrastinando essa parte disciplinar, você vai chorar um dia amargamente por isso. Não é à toa que nós ficamos com toda essa história do homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Com toda essa história de dor, de lágrima que ele passou, nós não precisamos passar. Eu sempre digo que a gente pode aprender as coisas pelo erro dos outros ou passando os nossos próprios erros. Tem muita gente que insiste em ter a sua experiência própria de erro. Cada um escolhe por si. Eu prefiro olhar os outros, o erro dos outros, e não passar pelo lugar onde os outros passaram e caíram. É mais rápido, dói menos. Mas vamos continuar. Diz ali no versículo 32. Vamos ler o versículo 32. 32, do 13. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Porque assim eu tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Eu queria que tu te detesse na última parte do versículo. Porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia que ele forçou a Tamar, sua irmã. Absalão guardou aquela vingança dentro do coração dele por mais ou menos 2 anos para poder fazer justiça, porque ele viu que o pai, o responsável, fisicamente, espiritualmente pela vida do filho, não tinha feito nada. Então ele guardou toda aquela vingança dele até que ele foi lá e fez com as próprias mãos. Então, às vezes, irmãos, quando a poeira baixa, é só uma impressão de que ela realmente baixou. Não adianta esperar a poeira baixar, tem que limpar a poeira e a sujeira. Às vezes, dentro da minha vida, dentro da sua vida, talvez aconteceu algo muito sério, até na sua família, pai, mãe, e você simplesmente deixou a poeira baixar e acha que está tudo bem. Uma hora, a coisa vai ficar feia, vai ficar pior do que estava, que foi justamente o que a palavra fala que aconteceu com Absalão. Ele guardou tudo aquilo e, quando ele estourou, ele programou e desempenhou. E aconteceu. Amnon morreu. Estuprou a irmã e morreu. Se o pai tivesse se posicionado, provavelmente essa história teria um desfecho diferente. Então, foi o principal responsável pela morte também de Amnon, foi Davi, como pai. Ele não tomou as rédeas quando ele deveria ter tomado. Ele jogou essa responsabilidade e simplesmente ficou bravo. Não resolveu nada. Aí diz no versículo 36, vamos ler lá.
E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram sua voz e choraram. Isso aqui foi logo depois que ele soube da notícia de que o filho tinha sido morto, né? E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Pais, discipuladores, depois que o negócio acontecer, as lágrimas não vão fazer aquilo se resolver mais. Deveriam ter chorado antes. Davi deveria ter chorado antes diante de Deus, ter pedido perdão a Deus, ter feito justiça. Choro não adianta. Eu sempre observo, né, que as lágrimas de crocodilo, né, que a gente fala, é muito bom, irmãos, a gente vir num culto, a gente receber uma palavra que cura, que liberta, mas, sabe, e não estou acusando quem chora diante de Deus, porque eu choro bastante, mas o que faz a diferença é, depois que você levantar aqui do altar, todo inchado de tanto chorar, o que você vai fazer com a palavra que Deus colocou dentro de ti? Só lágrima não faz diferença. Precisa ter mudança, precisa ter atitude, precisa ter um posicionamento. Então, Davi chorou quando já era tarde demais, né? Versículo 39, vamos lá também no 39. Então, tinha o rei Davi saudades de Absalão. Absalão, ele fugiu para outra cidade e ficou lá 2 anos também, fugido, porque ele sabia o que ele tinha feito. E tinha uma lei naquela época, né, que era, cada vez que alguém matasse alguém, alguém da família poderia vingar o sangue daquela pessoa. Foi uma lei instituída por Deus. Então, se alguém me matasse, qualquer pessoa da minha família, que é bem grande, poderia vingar o meu sangue. E Deus criou essa regra para existir um controle, para existir uma ordem, né? Era uma lei civil da época. Depois de Jesus, claro, tudo isso mudou, mas nessa época estava valendo isso. Então, a Absalão fugiu porque ele sabia que alguém poderia vingar o sangue do irmão, né? Ele sabia de quem que ele estava fugindo. Tinham outros filhos e filhas, né, que poderiam vingar o sangue do Amnon. Então, aqui, se a gente for analisar, Davi, por causa do pecado dele, ele já tinha perdido, na verdade, 3 filhos. Absalão, Amnon, que foi morto por Absalão. Ele tinha perdido um filho recém-nascido que foi fruto do adultério dele com a Batseba, que a gente falou lá atrás, que Deus permitiu que morresse também. E é como se ele tivesse perdido o próprio Absalão. Porque pai e mãe, ou discipulador e discipuladora, se alguém que está debaixo da tua cobertura cometesse um pecado e tivesse que fugir, porque se fica, morre, né? É como se tivesse morrido. Então, diz ali no 39 que, passados esses 2 anos, Davi sentiu muitas saudades do filho, né? Por perder todo o contato que ele tinha. E eu queria citar Tiago 1,15, só para você anotar. Que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tudo isso que Davi estava vivendo era por causa do pecado. Tudo que a família estava colhendo era por causa do pecado. O pecado estava gerando morte dentro da casa deles, né? Às vezes a morte chega à nossa casa, não somente fisicamente, às vezes, muitas vezes fisicamente também, mas às vezes chega a morte na vida financeira, chega a morte do casamento, chega a morte de bons relacionamentos, a gente não consegue se relacionar tão bem, chega a morte de um sonho ministerial, de um chamado. Talvez você sonhava muito com algo e agora já enterrou. Então, a palavra de Deus fala que o pecado gera morte. Pode ser que o resultado da morte ter chegado dentro da sua casa seja um pecado. E isso, você precisa orar a Deus e perguntar para Ele qual é o pecado. E entender que Deus coloca alguém para falar para você também qual é o pecado. Então, nós podemos ser aqueles que vão exortar e nós podemos ser aqueles que vão ser exortados também. Inclusive, se você não é bom em ser exortado, provavelmente você não será bom em exortar. Nem faça isso. Porque quem fala tem que estar disposto a ouvir. Amém?
Então, passando lá para o capítulo 14, logo no início do versículo, diz que o coração do rei era inclinado para Absalão. Com tudo isso que tinha acontecido, ainda assim o rei, como um bom pai, amava seu filho e inclinava o coração, sentia saudades. Aí eu vou fazer um resumão aqui, porque tem um monte de coisa, o nosso tempo não é muito. Joabe era um dos conselheiros do rei Davi, e Joabe deu um jeito de trazer de volta Absalão da cidade onde ele estava. E uma das regras foi: Absalão pode voltar de volta para Jerusalém, mas ele não vai ver a face do rei. E passou um tempo, e Absalão agora se indigna e simplesmente manda queimar o campo de Joabe como uma vingança, porque ele chamou Joabe para conversar, que ele queria voltar a conversar com o pai dele, o rei Davi, e Joabe não foi até ele. Então, se achando, porque ele era filho do rei, afinal de contas, ele vai lá e manda botar fogo no campo de Joabe. Joabe vai até ele, e aí eles conversam, e Joabe dá uma força para ele, faz o meio de campo para Absalão voltar a conversar com o pai. Já fazia 2 anos que ele estava sem ver o pai, né? Só que aqui, irmãos, a disciplina já estava chegando tarde. Davi demorou tanto, que não adiantava mais dar uma disciplina. Absalão já tinha aqui 24 anos. E me chamou a atenção aqui porque Davi tinha 56. E tem 2 coisas que a gente nota aqui. Primeiro, a disciplina chegou tarde para Absalão, porque ele foi mimado e não entender que o rei Davi, o pai dele, não queria ver ele, era uma forma de repreensão. Já era adulto demais, já tinha sido tanto sim, que quando ele ganhou um não, ele simplesmente foi lá e tocou fogo. Então, pais, discipuladores, não esperem que seus discípulos toquem fogo em alguém ou em algo para ter sua atenção. E outra coisa interessante, o rei Davi já tinha 56 anos, então eu queria falar um pouquinho para aqueles irmãos mais velhos, não somente os pais, mas os discipuladores mais velhos também. Às vezes, junto com a idade, chega uma certa passividade, uma certa dificuldade de chamar e falar o que precisa ser falado. Por causa da ousadia que os mais jovens têm, muitas vezes rebeldia, né? De não aceitar, de revidar, de contra-atacar, aquilo que a gente falou antes. Então, tanto os novos como os mais velhos precisam cuidar para não cair em nenhuma dessas ciladas. Os jovens de entender que mesmo você, jovem, que tem 30 anos, 25 anos e mora debaixo do teto do seu pai e sua mãe, se ele colocar um horário de limite de chegada em casa, é aquele horário de limite. E mesmo aqueles irmãos mais velhos, que talvez sejam muito difíceis chamar alguém e ensinar, faça isso porque é de Deus. Não é do diabo, é de Deus, chamar e exortar, chamar os mais novos da igreja e ensinar. A gente tem que cuidar para não cair nem no erro de um e nem no erro de outro. Versículo 32. Vamos ler lá também, olha que interessante, que aparece mais um pouquinho da característica do Absalão. Disse Absalão a Joabe: eis quem veio a ti dizendo, vem cá, para que eu te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vinha Jesus, melhor que me for estar ainda lá, pois agora, pois, vejo a face do rei, se há ainda em mim culpa, que me mate. Ele falou mais ou menos assim: ô Joabe, eu sei que tu é o conselheiro do rei, mas eu sou filho do rei. Se tu, Joabe, está vendo algo de errado em mim, me mata tu. Qual é a palavra? Desafiou Joabe, né? Ele foi tão audacioso, tão rebelde, que ele não lembrou que tinha passado 2 anos, mas ele nunca tinha ido até o pai dele e pedido perdão por ter matado o próprio irmão. Mesmo que o pai tenha errado. Isso não justifica o erro do filho. Então, ele ainda quis se achar o grandão. Se eu tenho pecado, me mata tu. Ele, de certa forma, diminuiu o poder de Joabe.
Ele sabia que Joabe não ia tocar nele. Joabe era conselheiro do rei, amigo do rei. Jamais ele mataria um filho do rei. Então ele usou da posição dele para conseguir o que ele queria. Voltar a ter acesso ao rei. Vocês conseguem perceber, irmãos, o monstrinho que Davi criou? Tem um ditado que fala que cobra a gente mata quando é pequena, né? Às vezes deixa-se tanto tempo passar e nós mesmos criamos um problema. Porque a gente vai deixando as situações acontecerem e não disciplina, vai procrastinando uma disciplina, vai procrastinando uma chamada de atenção, uma exortação, e aí chega num ponto que a cobra já está grande. E aí já não dá mais para matar sozinha. E chega num ponto que ou tu mata a cobra ou ela te mata. E ela mata. Só não aconteceu de Absalão matar Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas poderia ter perdido a própria vida. Então é muito sério. Tem um tempo, que é o tempo de falar. Perceba no seu discipulado a hora de falar para o seu discípulo. Não procrastine isso. Não deixe para depois. Não crie um irmão problema na igreja. Sabe o irmão problema? Ninguém pode chegar perto, porque aquela criatura é um problema. Incomoda, briga, xinga, ninguém está bem, todo mundo se afasta, troca de célula milhões de vezes, porque nenhuma célula está bom para aquela pessoa. Talvez esse irmão problema faltou alguém lá atrás, lá no começo da caminhada com aquela pessoa, ensinar e exortar em amor. Mas aí chegou um ponto que a cobra já é tão grande que todo mundo quer fugir, né? Para minha célula, não. Logo para minha célula. Sabe por que tu diz logo que tu não quer para a tua célula? Porque tu também não sabe exortar. Porque tu não quer exortar. E no fundo, a raiz disso é falta de amor, irmãos. Porque eu acredito que só quem ama muito, fala muita verdade. Porque a gente tem que estar disposto a dar a cara a tapa também. E não é fácil. E eu estou falando uma coisa que eu vivo, é muito difícil. Não é nenhuma nem duas vezes que eu vi pessoas sair com a cara torta comigo. Mas eu sei por que eu falei. Eu orei antes, eu entendi de Deus que precisava falar aquilo. Porque o que eu vou falar para essa pessoa pode livrar ela do inferno. Vocês vão ver que o final da vida de Absalão, eu acho difícil ele ter sido salvo. Bem difícil. Davi amou tanto, que exortou tão pouco, que não conseguiu mostrar o caminho da salvação para o próprio filho. Então, qual é a medida de amor que você tem pelos seus discípulos, pelos seus filhos, né? Quem ama muito, exorta muito. Vamos continuar? A gente está no capítulo 14. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar o pecado dos filhos ou dos discípulos cair no esquecimento. Se houve pecado, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma correção, tem que ter uma boa exortação em amor. Eu queria que tu abrisse agora vários versículos. Aliás, só anota para a gente ganhar tempo. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Faz parte do caráter de Deus, de quem Deus é, disciplinar. Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então a palavra de Deus está falando que o pai disciplina o filho que quer bem. Pai, você que tem dificuldade de disciplinar o seu filho, se você o ama, a palavra de Deus diz que você deve disciplinar ele, porque você quer o bem dele. Não é para judiar, não é para machucar, mas é para o bem. Há mais de 30 anos, há 40 anos atrás, era muita disciplina, era muito laço, né? A gente ouve dos pais, eu escuto os meus pais, dos meus avós, que tipo assim, os pais só olhavam e os filhos já se encolhiam, né? Relatos de crianças que chegavam a urinar de medo, só o pai olhar. E hoje, o que virou? Irmãos, vamos orar pelas professoras de educação infantil. Quem é professora de educação infantil? Levanta a mão.
Levanta alto. Vamos ficar em pé, essas professoras. Ou educadoras. Será que é só a Catiele que está aí hoje? Não, que trabalha profissionalmente. A Catiele, a irmã Hélia, se aposentou fazendo isso, né? Tem a irmã Ruth, que é líder do Ministério Infantil. A Paulinha, acho que não, agora não está trabalhando com criança, né? Mas tem várias aqui na igreja que trabalham. E eu tiro o chapéu. Porque hoje a lei está tão contra a palavra de Deus que as crianças praticamente podem bater nas professoras. O pai contou esses dias uma história de uma professora que batia, né? Que ele ficou 2, 3 dias. Outro momento ele conta a história, mas 2, 3 dias sem ir para a escola, porque a professora era muito uma pessoa sem Jesus, né? Que amaldiçoava. Tu é um burro, tu nunca vai aprender. Imagina, professoras, vocês hoje falar isso para algum aluno, né? Vai preso. E ela fazia isso, ele ficou 2, 3 dias sem ir para a escola. E aí contou para a mãe, né? E aí a avó disse que descascou ele, apanhou um monte, e o vô chegou, ele estava dormindo, né? Essa história. E levantou ele da cama, açoite, chinelo, cinta, nem sei o que é, o que tivesse pela frente. Apanhou 2 vezes. De escorrer sangue essa, né? O rebite da cinta cortou. Aí depois a avó teve que dar banho. E a água da bacia ficou rosa porque o sangue escorreu. Então, a gente veio desse extremo, 40 anos atrás, para o que se vive hoje. Ah, é criança. Deixa mexer. Irmãos, eu sei. Ah, mas tu não tem filho ainda. Estão aqui 2, para me tratar muito. Tratar a mim e o meu esposo. 50 anos atrás. Vocês vão descobrir a tua idade? 50 anos atrás, essa história. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, que é o que a palavra diz, a palavra de Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Nós é que mudamos como sociedade. Nós é que fomos abrindo mão de coisas que não deveríamos ter aberto. Por isso que hoje é tão difícil. Os filhos. Por isso, irmãos, que hoje nós temos tantos adultos, discípulos seus e meus, que não conseguem ouvir uma exortação porque nunca ouviram em casa. Os pais, que eram os primeiros para disciplinar, para exortar, não fizeram, e aí essas pessoas chegam na igreja e acham que a vida vai ser assim aqui também. E não vai ser, irmãos. Eu não vou abrir mão, nós, né, não abriremos mão daquilo que a palavra de Deus fala sobre disciplina. Sabe, às vezes, quando você vê, já deve ter percebido, poxa, a professora tal parou na escolinha, poxa, fulano nunca mais tocou, sabe por quê? Porque está em disciplina. Ficou 2, 3 meses afastado. Fulano de tal parou de discipular. Ah, fulano de tal nunca mais pregou na célula. Sabe por que aconteceu isso? Porque essa pessoa está de disciplina. Porque ela errou e ela precisa ter no corpo dela a consequência do pecado que ela cometeu. Porque Deus é assim. Vamos continuar lendo Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Provérbios 20:30. Os vergões das feridas são para a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Quem é que foi açoitado? Jesus Cristo. Apanhou para valer. Quem é que deveria ter sido aceitado? Jesus estava no lugar de quem? Estava no meu lugar, estava no seu lugar. Nós merecíamos todos aqueles açoites que Jesus levou. Deus quis assim, por causa do pecado, consequência do pecado. Se você olhar para a sua vida e se imaginar, lembrar o que você era antes de Jesus. Irmão, quem é que aqui não merecia uma tunda de laço, que nem o pai falava? Vocês vão levar uma tunda. Quem aqui que não merecia? Todos nós merecíamos uma tunda de laço. Só quando a gente conhece Jesus, entende isso, nós precisamos permitir que Deus vire essa chave dentro de nós. Porque tem muitos que merecem tunda ainda. Eu ouvi um dia uma história. Gente, isso é real, nós não vamos fazer isso aqui. Mas nós lemos um testemunho de um pastor.
Eu não lembro qual foi a situação que o irmão pecou, mas ele se envolveu com o pecado e ficou cometendo aquilo e caindo naquilo, e não adiantava a conversa, não adiantava, até que um dia o pastor falou assim: tu quer mudar? Mais ou menos assim: quero. Então tá, vira de costas. E deu um pau nele. Bateu. Ele disse, esse pastor disse que fez aquilo porque entendeu de Deus que era para fazer aquilo. A gente não vai aplicar isso. Até porque se a gente aplicar, a gente tem que estar disposto a apanhar também, né? E o Nortito está vindo. Mas vocês estão entendendo que ele deu naquele cara, bateu naquele cara. E no final, depois que passou, aquele irmão disse: eu precisava disso, pastor. Não tinha apanhado da vida, precisava levar. Quem é que precisa aí? Fazer uma fila. O Fabiano Phelps é o primeiro ali, ó. Levantou a mão já. Gente, nós não vamos fazer isso, né? Foi uma situação bem assim estranha, né? Que a gente achou muito estranho, mas é real, isso aconteceu, não faz muito tempo, e realmente mudou a vida daquele homem, né? Mas vou repetir, não faça isso, seu discípulo, não é nessa linha que a gente caminha, ok? Porque as palavras, elas precisam ferir mais para trazer cura do que dá mesmo, né? Então, permita que a sua língua seja um açoite para esse seu discípulo coração duro, né? Que a sua boca fale assim, que bata de verdade, com respeito e com amor. Ah, que o marido batia na esposa. Já ouvi essa história. 1 Coríntios 11, 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Então, nós somos julgados, repreendidos no Senhor, porque o Senhor quer nos livrar do quê? Do inferno. Então, por isso que a gente vai ensinar também. Continuando, 2 ou 1 Samuel? 2 Samuel 15. Não vamos abrir, né? Mas aí continua a história. Absalão acaba fazendo um complô contra o próprio pai, se levanta contra o reinado do pai. Davi, que é o rei, foge do próprio reinado. Diz a história lá no versículo 14, que ele deixa só umas concubinas lá cuidando do reino, e ele foge a pé. O tamanho da vergonha desse pai. Olha o tanto que ele se rebaixou. O quanto que ele teve que se rebaixar por procrastinar a disciplina. Ele acabou tendo que sair do próprio reinado. Vocês conseguem imaginar um povo todo vendo o próprio rei baixando a cabeça e fugindo a pé, porque ele sabia que Absalão estava vindo, que Absalão ia armar uma guerra contra ele. Foi o que aconteceu com Davi. Se você parar para lembrar da história, lá atrás, quando Davi foi ungido rei, ele teve que fugir um tempo de Saul, né? Ele já sabia como é que era esse esquema de fugir. Só que ele nunca deveria ter fugido do próprio filho. Faltou limites. Quando um pai não disciplina um filho, um discipulador não disciplina o discípulo, pode acontecer que vire a responsabilidade. Absalão acabou tomando o lugar do pai. E Davi fugiu. Ele sabia que ele estava em risco, né? Diz no versículo 30 que o rei chorou amargamente enquanto fugia de pés descalços, o tamanho da desonra do próprio rei, do próprio pai, que Absalão fez ele passar. Continuando no capítulo 14, fala que um dos conselheiros de Davi se voltou contra Davi e foi ser conselheiro de Absalão. E sabe o que ele falou? Abre lá 16, 20 e 22, para a gente ir terminando. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas do teu pai. Absalão chegou até o reinado, até onde estavam as mulheres do pai de Davi, do pai dele, as madrastas de Absalão. E olha o que ele fez: entra as concubinas do teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se te fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Você consegue entender o que aconteceu?
Todas aquelas mulheres, esposas do rei Davi, do pai de Absalão, foram abusadas, molestadas sexualmente pelo próprio filho. Diz que foi no terraço e que todo o povo de Israel viu. Ele não se escondeu para fazer isso. Ele teve relações na frente de todo o povo para desonrar de vez com a imagem do pai. Tudo isso aconteceu porque o rei Davi não soube se posicionar como rei, como pai em primeiro lugar. Ele não soube pôr limites lá atrás. Lembra o que ele fez lá atrás? Faltou limites para Absalão. E ele foi desonrado. Davi foi desonrado publicamente. Eu não sei se existe uma coisa pior que um filho possa fazer para um pai. Foi uma vergonha. Diz que teve uma guerra, no capítulo 17. No capítulo 18 relata que essa guerra foi vencida pelo rei Davi. E você abre o 18, 9 a 15. Olha o que fala. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura de ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Até aqui tá bom. Versículo 15. Ele ficou pendurado numa árvore. Ele não tinha morrido. Mas imagina, era uma guerra, né? Versículo 15. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Absalão perdeu a vida. Deus fez justiça. Aí eu te pergunto, será que Deus queria, de verdade, que Davi perdesse mais um filho? O que você acha? Quem acha que Deus quis que Absalão morresse? Levanta a mão. Pode levantar se você acha. Deus nunca quis a morte de Absalão. Deus queria restauração. Pai, mãe, discipulador, discipuladora, Deus nunca vai querer que o seu filho morra, até mesmo espiritualmente que seja. Discipulador, Deus nunca vai querer que todo discípulo se afaste dos caminhos do Senhor e morra espiritualmente. Deus sempre quis restauração. Mas Absalão plantou para poder colher a própria morte. E Davi regou. Com a procrastinação, a falta de disciplina, a falta de exortação, de consequência. Deus dá consequência porque Ele ama. Então nós precisamos passar adiante a consequência também porque nós amamos. Hoje o mundo está tão virado que parece que a consequência é algo mal. Mas pela palavra de Deus nunca foi algo mal. A consequência do pecado sempre foi algo bom por amor. Davi criou um monstro. 2 monstros. Um abusador, depois um homicida. No versículo 5 do capítulo 18. E o rei deu ordem a Joabe, antes de Absalão morrer, né? Abisai e Tai dizendo, brandamente tratai por amor de mim o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Ainda que Davi não tinha percebido o que ele estava fazendo, ele ainda estava avisando os líderes, os capitães de guerra dele, os comandantes, tratem com brandura Absalão. Ele ainda não tinha percebido que já tinha passado da hora de disciplinar o filho. E ele ainda queria poupar. Todo esse poupar gerou uma superproteção e acabou trazendo a morte para Absalão. Então, pais, principalmente pais, todo o seu poupar pode gerar morte na vida do teu filho. É muito perigoso poupar demais. Ai, coitadinho. Não vai para a escola hoje. Está chovendo muito, vai se molhar. Não pode nunca andar numa aguinha porque vai ser ruim para ele ficar doente. Ai, coitadinho. Tem só 18 anos, já vai ter que trabalhar. Numa fábrica é tão difícil, cheiro de cola dá tontura, alergia. Sem contar que a gente vê às vezes assim, né? Ai,
fulano não foi na célula, a mãe dele deixou ele de castigo. Não foi no culto jovem porque estava de castigo. Ainda tira aquilo que pode salvar a alma da criatura. Gente, vocês conhecem a chácara, eu morava lá, completei 5 anos lá. Tinha um lugarzinho ali que agora está arrumado, mas passava água, a Preta se lembra, o Felipe também se lembra. Gente, nós colocava sacola nas pernas e passava água às vezes por aqui assim, ó. Glória a Deus, como foi boa aquela água nos pés, como foi bom, como ensinou a gente a ser gente. Ai, como era bom usar aqueles calçados furados. Glória a Deus pelos tênis furados. Glória a Deus porque o pai e a mãe não tinham como dar só tênis bom para ele. Glória a Deus. Eu dou tanto valor para isso. Tanto valor. E às vezes, pais, vocês querem poupar os seus filhos disso por amor, talvez porque tu passou por isso e não quer que os filhos passem, né? A gente estava falando semana passada, o Fabiano disse assim, poxa, como é que vai ser para esses 2 neném, né? Vai ser fácil a vida para eles. Eu sonhei, o Fabiano falou, eu sonhei com essa casa a vida toda. Quem sabe onde a gente mora hoje, sabe que a casa é muito simples, mas é a melhor casa que o Fabiano já morou. Ele nunca morou uma casa melhor que aquela. Então, sair daquela casinha que a gente chama de casinha, para ir para a casa que a gente está indo, meu Deus, não tem comparação. Mas foi tão bom morar naquela casinha velha para poder valorizar a que está vindo agora. Em nome de Jesus, que Deus nos dê graça para a gente não facilitar a vida para os nossos filhos, porque para nós já está mais fácil hoje, porque eles precisam passar pelo difícil para poder valorizar o que vier depois. Os irmãos mais velhos, tenho certeza que estão entendendo bem o que eu estou falando aqui. Não foi fácil a vida, né? Não era fácil. Quantos aqui criados na roça, tendo que capinar, cabeça no sol, aí comia só o que colhia da roça, né? Batata doce com leite, era o que tinha, todo dia, todo dia, todo dia. Tem uns que estão rindo, devem estar se identificando, né? E aí acabou se gerando toda uma geração agora que quer mamão com açúcar. É a geração Absalão. São filhos do rei. Nós somos filhos do rei. Mas a gente precisa olhar o lugar que a gente está, a gente precisa respeitar a história dos outros. Um dia eu conversei com uma pessoa e contando um pouco da minha infância, eu disse, olha, mochila a gente usava até rasgar, e quando rasgava a mãe costurava e usava de novo, né? E daí essa pessoa disse assim, como isso? Sério? Eu disse, sim, a roupa, quando deixava de caber num, passava para o outro, era assim. Não importava se era azul ou era rosa, ia usando. E a pessoa ficou chocada, sabe? E daí depois eu consegui entender um pouco melhor por que aquela pessoa não conseguia um trabalho, por que essa pessoa não conseguia vencer tantas áreas da vida, porque não teve um não lá atrás, sabe? Não teve uma disciplina lá atrás, daí cresce como um adulto imaturo. Acha que a vida é fácil, né? Fique em pé. Então, o final da vida de Absalão foi morte.